Olá, salve, salve, muito bom dia. Estamos começando aqui pela PAN. Mais uma edição da nossa revista radiofônica. Informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa terça-feira, 28 de maio de 2019. Vamos lá, banho de sangue. Após mais de 50 mortes em cadeias de Manaus, o ministro Sérgio Moro anuncia envio de tropas da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária. Partida precoce. Voz do hit Jennifer, Gabriel Diniz, morre aos 28 anos em acidente de avião. Ex-capitão, tá ok? Técnico da seleção brasileira tira a braçadeira do atacante Neymar. Desconfio aqui, tô pensando. Acho que o Vini gostou dessa atitude do Tite, hein? Sei não. Gostou ou não gostou, Vini? Será? Já fala Vou logo. guardar um suspense. Olha, esses são alguns destaques do Morning Show que está começando agora na programação da PAN. Você, espectador, querido ouvinte, é o nosso convidado de honra, tá bom? Paulinha, já podemos anunciar essa tag aí de hoje, hein? Qual é? Ai, Edgar, a gente vai para os assuntos mais comentados do universo futebolístico com a hashtag... Qual é? Neymar, ex-capitão. Pode usar, Vini. Pode usar essa hashtag. Pode fazer seu post, pode se posicionar em relação a isso. A hashtag de hoje, Neymar, ex-capitão. Tem gif? Tem meme rolando no campo? Pode colocar na nossa hashtag. Demorou, né? É uma grande brincadeira, tá? Se você é muito fã do Neymar, participa aí, dizendo que ele vai dar a volta por cima e, enfim, vai conseguir voltar com a Bruna Marquezine, aquelas bem loucas. Vamos falar vamos discorrer. Vamos falar mais sobre isso, Vini, mas demorou, né? Ah, demorou. Demorou, né? Pra tirar. Deve ter sido antes, né? Olha aí, eu te Não devia nem ter colocado a faixa. Concordo com você. Tirado. Concordo com você. Encorajo você, querido ouvinte, espectador do Morning Show, a interagir também pelo nosso WhatsApp, que é o 11 931 17 1009, o nosso número. Manda aí tua opinião. E aí? Gostou da atitude do técnico Tite de te tirar do Neymar a braçadeira de capitão da seleção brasileira durante a Copa América? Manda a sua opinião, 11 931 17 1009. No mais, você pode nos acompanhar pelo aplicativo da Jovem Pan, também pelo nosso portal jp.com.br e também em nossa transmissão pelo nosso canal no YouTube. Vai lá, conteúdo extra nas mídias sociais. Estamos no Instagram e também no Facebook. Dê uma passada pela nossa página, deixe o seu joinha que a gente fica feliz da vida, tá bom? Todo mundo convidado a passar a próxima hora e meia colado aqui na Jovem Pan, porque o Morning Show tá só começando. E vamos começar já falando dessa trágica notícia, né? Ela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada, mas poderia ser. O cantor Gabriel Diniz, que ganhou projeção nacional com o hit Jennifer, morreu ontem, aos 28 anos, vítima de um acidente aéreo no sul de Sergipe. Vini, vamos lá, vamos dar uma geral. Qual era a rota? Ele estava saindo, acho que de um show na Bahia, né? Ele fez um show em Feira de Santana, no último domingo. Então ele estava saindo de Salvador, na Bahia, com destino para Maceió, onde ele ia encontrar a namorada dele, Edgar. E veja só, era aniversário da namorada dele ontem. Ela fez 25 anos, então ele iria encontrá-la para comemorar este aniversário. Eles que estavam juntos aí há mais de 2 anos, porém, durante o percurso, o avião de pequeno porte aí, em que o cantor estava, acabou caindo em um povoado do Porto do Mato, em Estância, na região de Sergipe, né? No acidente, 3 pessoas morreram, além do Gabriel Diniz, o Linaldo Xavier e o Abraão Farias, piloto e diretores aí do Aeroclube de Alagoas. As autoridades de resgate receberam o primeiro contato por volta do 12:30 e a Agência Nacional de Aviação Civil, Edgar, ANAC, informou que o modelo do avião não estava autorizado a realizar táxi aéreo, apenas voos de treinamento. A gente já conhece essa história, né, Ed? A primeira coisa que eu pensei, e acho que você também, sim, o Boixá, né? Boixá. O helicóptero também não era autorizado, não tinha licença para ser usado como táxi aéreo. A mesma situação, e nós temos o caso também, você vai se lembrar, daquele jogador argentino Emiliano Sala,
né, naquele trajeto que ele fez de um clube para o outro. Sim. Também era um modelo que não estava autorizado também a fazer esse tipo de transporte, né? E muito, Vini, ouvindo aqui pela Jovem Pan, o comentário de especialistas, está muito por conta do encarecimento que gera os custos com seguro, né? Para você poder ter a licença para fazer o transporte de passageiros, para ser usado como táxi aéreo, você tem que pagar os seguros, né? De passageiros, terceiros, enfim. Eu trago até aqui a palavra, Edgar, do comandante Domingos Afonso, a nossa companheira aqui, a Vitória Bel, conversou com ele. Ele é que é diretor-geral da Associação Brasileira de Táxi Aéreo. E ele diz que essa autorização é importante, porque comprova os treinamentos de segurança, né? E possuem ali as autorizações necessárias. Só que o que acontece? Esse preço fica 40% a 50% mais caro de que um voo que não possui essas mesmas autorizações. Mas qual que é o preço da vida, né, Edgar? Às vezes é melhor você pagar um pouco mais aí para não sofrer esse risco. Mas da parte do consumidor, do passageiro, às vezes ele nem sabe desse tipo de situação também, né, Edgar? Inclusive, o piloto era amigo do Gabriel Diniz e ofereceu essa carona para ele, né? Porque eles estavam juntos lá na Bahia, ofereceu essa carona para Maceió, e ele, como amigo, aceitou a carona e infelizmente acabou acontecendo essa tragédia. O avião pertencia ao Clube de Alagoas, foi fabricado em 1974, era um monomotor prefixo PT-KLO, e agora as investigações, Edgar, serão feitas pelo 2º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que vai apurar aí as causas do acidente. O corpo do cantor chegou às 5 horas da manhã desta terça-feira ao ginásio de esportes Ronaldão, no bairro do Cristo Redentor, em João Pessoa, para ser velado. O velório foi inicialmente fechado para familiares e amigos. Estava lá, por exemplo, o Cauã, da dupla Matheus e Cauã, que era muito amigo do Gabriel Diniz. A comediante, a DK, que estava aqui no Morning Show esses dias, também estava presente lá no velório, que acabou sendo aberto para o público a partir das 8 horas da manhã, porque os fãs, desde a madrugada, estavam ali no entorno deste ginásio. O Wesley Safadão passou por lá também agora. Wesley Safadão, inclusive eles tinham uma parceria de muito sucesso também, que era Acabou, né? Mas o grande sucesso mesmo do Gabriel Diniz, que estourou no ano passado e foi hit do verão, hit do carnaval, foi Jennifer, né? Que tocou em todas as rádios, todo mundo tinha aquela música chiclete na cabeça. O Gabriel Diniz também era conhecido como GD, aí, um apelido que ele carregava desde a infância. Nasceu em Campo Grande, foi criado em João Pessoa e também tinha esses sucessos aí, Jennifer, Acabou, Paraquedas, e tem essa vida interrompida de forma precoce no auge da carreira, né? Eu não sei, Vini, se você ou o Fefito, ele gravou um vídeo, né? Um pouco antes da decolagem. Nós temos, Ed. Nós temos esse vídeo. Vamos ver antes do Fefito comentar aqui. Solta pra gente, Murilo, por favor. Bora, Jonas Lira. Obrigado, Jonas Lira, pelo carinho, viu, Jonas Lira? Valeu, tá liberado aí. Obrigado, Jonas Lira, tamo junto. Agora na próxima, bicho, tive que pagar os custos. Você tem que dar esse presente pra mim aí, pera aí. Tá aí, né, o Gabriel Diniz com os pilotos ali que também foram vítimas deste acidente. Eu vou pedir pro Murilo soltar um outro vídeo também que a gente tem separado, que foi uma vez que o Gabriel Diniz esteve aqui na Jovem Pan, né? Ele participou do Pânico e depois ele fez uma brincadeira também com o pessoal aqui da rádio, pro site aqui da Jovem Pan. É uma brincadeira que ele fez com essa música dele, Jennifer. Vamos ver. Alô, galera, eu sou o GD Gabriel Diniz, estava aqui no Pânico, na rádio, e vim aqui na Jovem Pan pra gente tirar onda, fazer uma brincadeira aqui e a gente bater um papo legal e eu falar aqui da minha música, né, da Jennifer, e puxar esses papéis bacana. Pode puxar, diretor? Já os papéis? Então vamos lá. O nome dela é Péricles. O nome dele é Péricles. Eu encontrei descolorindo a sobrancelha.
Tá aí. Aí ele Era um vai cara tirar. muito animado, né, Edgar? Divertido, Namorada. conhecido pela irreverência, cara carismático. Tinha como marca também as roupas dele, né, Fefito? Que eram Sim. coloridas, estampadas, o jeito de dançar, essa mistura que ele fazia entre o forró e o sertanejo, com uma batida eletrônica. Ele era muito estiloso, na verdade ele já tinha uma carreira muito longa na música. Ele é formado em engenharia elétrica, tinha 28 anos, mas tem uma carreira longa no forró. Ele já cantou em bandas como Capim com Forró, e uma banda que fez parte da infância de muita gente, que assim como eu vi no Nordeste, que é a Cavaleiros do Forró, que aliás tem uma coincidência mórbida, né? Ele é o terceiro vocalista do Cavaleiros do Forró a morrer num acidente. Os dois anteriores morreram em acidentes automobilísticos. Ele lançou em 2016 o primeiro disco, ao vivo, depois já lançou o segundo. Ambos chamavam GD. Ele era padrinhado pelo Wesley Safadão. E aí tem uma história muito curiosa, que eu até contei aqui na época do carnaval. Jennifer não era uma música composta pra ele. O Gustavo Lima gravou essa música originalmente, mas depois achou que não ia pegar bem, porque ele era pai recentemente, então não ia pegar bem que ele fosse um homem de família procurando uma menina no Tinder. O Safadão tentou gravar também, mas achou que também não combinava com a imagem dele, e sobrou pro Gabriel, que riu da cara dos amigos, né? Porque acabou tendo o grande Estourando. sucesso em fevereiro. O Gabriel experimentou, aliás, um sucesso que pouquíssima gente, com muito tempo de carreira, inclusive, experimenta. Ele explodiu muito e muito rápido. Há alguns fenômenos que a gente precisa contemplar sobre essa morte. De ontem pra hoje, a namorada dele, a Caroline Calheiras, porque ele tava indo a Maceió pra fazer uma surpresa pra namorada, porque era aniversário dela ontem. Então ele inclusive sumiu dos stories em dado momento, porque ele não queria que ela visse que ele tava indo até lá pra fazer uma surpresa pra ela. Em tese ele ficaria mais um dia na Bahia. Ela deletou o Instagram dela pra poder viver o luto dela, porque vem muito abutre, vem muita gente em cima nessas horas, isso é um fato. Ela já tem mais de 20 perfis fakes criados em nome dela. Nas redes sociais. No Instagram tem muita gente se passando por ela pra tentar amealhar seguidores. E depois mudar a arroba, mudar o nome, enfim. Eu acho de baixíssimo nível. Do mesmo jeito... Nossa, pra dizer o mínimo, hein? Pois é. Do mesmo jeito a gente precisa entender que muita gente passou a seguir o perfil de alguém que não vai mais atualizar. O perfil do Gabriel Diniz já ganhou mais de 500 mil de seguidores de ontem pra hoje no Instagram. Alguns devem considerar isso homenagem, alguns devem considerar isso algo mórbido. Psicologia tá aí pra explicar. Eu, pessoalmente, também não consigo muito entender, uma vez que esse perfil não será mais atualizado. O Gabriel Diniz... Ô, Fefito, por falar em fenômenos mórbidos, muito triste também o compartilhamento das fotos do corpo. Era exatamente isso que eu ia falar também. Nossa, assim, que eu não sei por que as pessoas fazem isso, não é de hoje, não é de agora. Sim. No caso do Cristiano Araújo também, isso aconteceu e as pessoas vão repassando. Quem não quer ver acaba vendo porque abre a foto ali, não sabe o que é, mas é um conteúdo que você não deve compartilhar, inclusive porque isso é crime. E é um grande desrespeito com a memória do artista, que era isso que eu ia falar. O Gabriel Diniz é muito solar, a gente tá acostumado a ver ele como uma pessoa solar sempre. E no fim das contas, as pessoas estão passando para frente imagens do corpo dele. É um desrespeito com o legado dele, com a memória dele, com a família dele, com a namorada dele. Vocês não devem passar adiante. Se a imagem chegar até vocês, parem na imagem. A gente também tem a repercussão de algumas das pessoas famosas que, obviamente, conviveram com ele. Uma delas é a Mariana Xavier, que disse que não estava nem acreditando no começo. Ela está em Nova York. Suspendeu a publicação de vídeos dela no YouTube, inclusive. Pra você que não sabe, a Mariana Xavier é a Jennifer do videoclipe. É a atriz, né, que faz, né? Ela é atriz. Ela falou ali, ó, no Instagram: eu vivo dizendo que a vida é uma montanha-russa de emoções. Hoje a sensação que tenho é de que estou descendo sem freio uma curva radical demais. Dormia celebrando a vida, acordei com a notícia do acidente desse jovem talento no auge de um sucesso que ele generosamente compartilhou comigo. E ela ainda falou um monte. Enquanto foi possível, alimentei a esperança de que tivesse sido só um susto. Infelizmente não foi. Tô algumas horas paralisada, tentando assimilar o golpe e recebendo à distância os abraços dos amigos. Choro, paro, 1000 coisas passam pela cabeça. Foi ele, mas poderia ter sido eu, poderia ter sido você. O que fica, da forma mais dolorida possível, é o ensinamento de que a vida é um sopro e nossa única certeza é de que precisamos ser o melhor que pudermos hoje. O Wesley Safadão também se manifestou, além de ter publicado fotos com ele também foi ao Story escrever um texto. Disse que o GD era o rei da ousadia, como ele mesmo se intitulava, e diz assim: perdi um irmão, o cara mais alegre que já conheci na vida,
GD era alegria e brincadeira o tempo todo. Quem já teve a oportunidade de se conhecer vai lembrar de você assim, sempre com um sorriso no rosto. Até mesmo quando nos sentávamos em reunião para falar de coisas sérias, era contado os 30 minutos e você já levava as coisas na brincadeira. Naquele momento eu dizia, para cara, isso não é hora. Agora nesse momento eu já sinto falta disso. Você era um cara que sabia levar a nossa vida com leveza. Nos últimos meses o que ele mais me dizia era, boy, chegou a minha vez. Ele estava curtindo esse momento como ninguém e mais cheio de plano ainda. Só sei chorar sem acreditar que você se foi. Foram muitos os famosos que falaram sobre o Gabriel Diniz. Ele tinha uma agenda de shows com cerca de 100 shows ainda a cumprir, porque o São João no Nordeste bomba, e ele tinha shows marcados, inclusive 3 vezes no mesmo dia. E essa semana aqui em São Paulo, né, Pepe? Exatamente. Vamos em frente, vamos girar o assunto, falar de uma outra coisa que deu ruim, na verdade. A mulher do comediante Renato Aragão, a Lilian Aragão, gravou um vídeo em que compara os aeroportos do Brasil a rodoviárias. Deu ruim, Paulinha? Deu ruim, e melhor que a gente pode fazer do que eu contar, Edgar, é a gente assistir ao vídeo que a Lilian apagou das redes sociais dela, mas como a gente bem sabe, uma vez publicado, para sempre replicado na internet. Vamos conferir o que a Lilian Aragão falou no stories dela a respeito dos aeroportos do Brasil. Vamos lá. Eu não sei o que vocês pensam de aeroporto, mas assim, para uma blogueira vintage, aeroporto já começa a ficar um saco, passando dos 50, entendeu? Viagem assim só mesmo para festa, porque para trabalho parece rodoviária, né, gente? Conta sério, se aeroporto não parece rodoviária. Eu vim no voo, acredito que o cara veio de bermuda, chinelo, do Rio de Janeiro para São Paulo, bermuda. Eu não sei como é que é vocês, mas se você que é aspirante a ser blogueira, a gente vai num lugar e fica assim... É isso. A blogueira vintage tava na bad, que a galera tava de bermuda e chinelo, e foi assim que o pessoal interpretou na internet. Até dei esse tom, porque foi assim que o pessoal interpretou. Elitista. Qual é o problema de ver pessoas que não estão com os trajes que você imagina adequados para aeroporto? Gente, um voo Rio-São Paulo é mais rápido que um busão São Paulo-Guarulhos. Pelo amor de Deus, tem que viajar com conforto. Agora, sabe o que eu fico pensando? O que move uma pessoa que se presta a fazer esse tipo de colocação, a se posicionar dessa forma e publicar isso? Eu fico... Qual é o motivo? Parece que sei lá, às vezes você vai fazer um post, escrever um negócio... Sei lá, cada um, mas você pensa várias vezes, será que eu posso? Isso aqui Calma, Ed, porque depois teve um pedido de desculpas. Sim. Né? Ela percebeu a repercussão muito ruim desse vídeo que ela tinha feito, apagou esse vídeo e publicou um outro, que a gente vai conferir agora. Vamos ver. Pessoal, eu vim aqui pedir desculpas para vocês se em algum momento eu ofendi alguém que usa chinelo e bermuda. Eu estava falando de uma situação específica, pegaram meus stories, estão fazendo montagem como eles querem, na maldade. E eu estou muito chateada porque vocês ficaram chateados com o meu comentário. Desculpas, eu tô vindo aqui e devo uma satisfação para os meus seguidores, minhas seguidoras, em dizer que sim, eu sou uma pessoa nova na internet e não sabia que repercutiria desse jeito o meu comentário de uma situação específica. O meu carinho especial para todos e minhas desculpas e considerações a vocês. O impressionante é que ela continua achando um absurdo usar bermuda e chinelo, né? Eu tenho o maior respeito pelo Renato Aragão. Fez a minha infância, fez a infância de muita gente. Ele é, enfim, um ícone da TV brasileira. Mas assim, o mínimo de responsabilidade, né? Primeiro, que é muito década passada reclamar que aeroporto parece rodoviária, que isso parece um pouco na época que a classe C conseguiu ascender e conseguiu pelo menos começar a viajar de avião, porque as passagens estavam mais baratas, as pessoas tinham mais poder de consumo. Muita gente usava desse tipo de comentário classista, elitista e, por que não dizer, preconceituoso mesmo. Sim. Hoje em dia, gente, pelo amor de Deus, né?
que importa é viajar com conforto. Achar que alguém é mais chique ou menos chique, mas... E outra, achar que aeroporto é um ambiente chique? Olha a quantidade de fila, gente. Você acha que é chique pagar R$20 numa coxinha? Porque tem aeroporto que cobra isso ainda por cima. A quantidade de fila, a quantidade de barraco, porque tem muito voo cancelado. Aeroporto tá longe de ser o ambiente mais elegante do mundo. Mas, Fefito, o comentário da bermuda e do chinelo acaba escondendo ali um preconceito muito mais maior do que classista. Só de você olhar e ver uma pessoa, pô, o cara tá calor, a pessoa pode estar elegantemente vestida com uma bermuda. Isso pode acontecer, mas muito denota aí viajando de chinelo. Denota um incômodo, exato, denota um incômodo com uma classe que ela julga inferior a dela. Isso aí. Com a classe da qual ela veio e da qual o Renato Aragão veio, inclusive. Pois Parece é. que a gente esquece do passado um pouco. Já- Eu sou muito contra linchamentos virtuais. Acho que ela devia ter pedido desculpas mesmo, mas eu acho que ela podia ter pedido desculpas melhor. Ô, Caio, Tem você que já... aprender a pedir desculpas. Caio, você já pegou um avião de bermudão, sossegado, vindo do Rio de Janeiro? Não é aquele dia que você sai da praia, calor. Acho que com sandália havaiana não, mas essa comparação de aeroporto com rodoviária é um clichê elitista, né, Edgar? Porque a impressão que passa é daquele, bem colocou o Fefito, né? Reflete um saudosismo, né? Da época em que o transporte aeroviário era acessível só para as classes mais abastadas, né? Bom, veio o Plano Real, estabilidade econômica, desestatização, né, do mercado aeroportuário, abertura para concorrência, queda no preço das passagens e, finalmente, a popularização das viagens de avião, né? Isso é uma coisa que deve ser celebrada, né? As viagens, elas conectam as pessoas, elas expandem os horizontes e ainda tudo isso girando a economia. Sobre o chinelo de dedo, especificamente, se for interesse do público, o próprio mercado aeroviário, ele vai cuidar, em respeito ao consumidor, ele vai cuidar de estabelecer um dress code, né? Tem algumas viagens em que, inclusive, fazer a viagem de salto alto, né, não era permitido, porque se houvesse um pouso de emergência na água e, enfim, você tivesse que usar aqueles infláveis, né, para deixar a aeronave, você não podia ir de salto alto. Algumas pessoas podem ter algumas restrições a chinelo de dedo por questão de higiene, mas isso é para o mercado se autorregular, né? A crítica válida, né, e essa sim uma comparação pertinente com as rodoviárias, diz respeito ao tamanho das filas, né? Mas isso porque ela Por está... incompetência exatamente, das companhias, é um denominador do sistema. comum de desrespeito ao consumidor. Não das pessoas. Não das pessoas, tanto na rodoviária quanto nos aeroportos. Sim. Então, nesse sentido, isso é o pouco que dá para se aproveitar da comparação. Só posso falar uma coisa? Aprendam a pedir desculpas, famosos. Porque pedir desculpa é assim, ó. Me desculpe por ter dito isso. Não é me desculpe se você sentiu o quê? Se você entendeu o quê? Não! Aceite seu erro primeiro, pra poder pedir desculpas depois. Edgar. Senão fica só choromela. Atualizar uma informação rapidinho sobre o acidente do cantor Gabriel Diniz. O pai do piloto, Abraão Farias, disse em entrevista à TV Gazeta que o cantor Gabriel Diniz não pegou carona no avião, que era uma informação dada pelo Aeroclube de Alagoas, mas que ele fretou o avião para Maceió. Tá? Então, inclusive os corpos dos pilotos estão sendo sepultados também em Alagoas, então não houve o episódio da carona, como eu havia dito aqui, porque era uma informação do Aeroclube de Alagoas, mas que agora o pai acaba negando, dizendo que foi um voo fretado. E não sei se você entendeu como eu, mas no vídeo que ele grava, ele fala assim, pô, fulano, ele faz custos, né? As custas da viagem, da próxima vez você, né, ele faz até alusão a isso, né? Vamos lá, vamos virar o assunto. Vocês obviamente devem se lembrar do autor da facada no Bolsonaro, o Adélio Bispo de Oliveira. Um juiz decidiu que ele é inimputável e os detalhes a gente confere na reportagem da Nani Cox. A Justiça concluiu que Adélio Bispo de Oliveira é portador de transtorno delirante persistente e declarou inimputabilidade do réu. Isso significa que, se ele for condenado ao fim do processo do ataque contra Jair Bolsonaro, Adélio será encaminhado a um manicômio judiciário e não à prisão. O parecer psiquiátrico concluiu que a doença reduziu a capacidade de entendimento de Adélio a respeito do ato ilícito. Em setembro do ano passado, a defesa de Adélio entrou com pedido de insanidade mental, mas foi negado por falta de provas que comprovassem a condição. A decisão, no entanto, pediu que a defesa apresentasse laudo médico particular para renovar o pedido de instauração de insanidade. Com a entrega dos documentos, a Justiça colocou a tramitação do processo sob sigilo.
De acordo com o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, os exames dos peritos contratados pela Justiça foram feitos em 2 momentos diferentes. A demora também foi explicada porque os profissionais pedirão testes complementares. Por meio de nota, o TRF1 afirmou que todos os profissionais envolvidos, incluindo aqueles contratados pela acusação, concluíram a condição de Adélio Bispo. A única divergência foi sobre a inimputabilidade ou a semi-imputabilidade do réu. Ao ter acesso aos documentos de todas as partes, a Terceira Vara Federal de Juiz de Fora homologou o laudo do perito oficial, que impede que ele seja punido criminalmente pelo ataque. Adélio Bispo deve permanecer no Presídio Federal até o julgamento da ação, local que, segundo a Justiça, tem infraestrutura adequada para o tratamento da patologia. Vamos lá, vamos a Brasília ouvir Zé Maria Trindade. Ô Zé, o presidente Jair Bolsonaro já se manifestou sobre essa decisão. Ele, que disse ele a respeito, né, dessa decisão da Justiça? E bom dia para você em Brasília, Zé. Salve, Edgar, muito bom dia a todos. Edgar, esse é um assunto ainda não resolvido para o presidente Jair Bolsonaro e ali ministros próximos dele, né? Até agora ele não falou nada no diário oficial especial dele, que é o Twitter, né? Ali que ele confirma o dia a dia das decisões do seu governo, ele não citou ainda esse caso. Existem vários outros assuntos aqui em andamento. Mas olha, o general Heleno, que é o ministro-chefe da ABIN, que é a Agência de Inteligência da Presidência da República, ele desconfia de que o Adélio Bispo participa de um movimento muito maior. O presidente Jair Bolsonaro já disse várias vezes, lembrou que o Adélio foi filiado ao PSOL e o presidente acha estranho que o Adélio tenha conseguido advogados caros e que tenha conseguido se manter em Juiz de Fora, pagando não se sabe como, então ele desconfia. Este é um caso no seio do governo ainda não fechado. Agora, sobre essa decisão do juiz, Edgar, o Adélio seria punido com até 20 anos de prisão. Ele estava enquadrado na Lei de Segurança Nacional, que dá de 5 a 10 anos de prisão, né, para quem cometer um atentado assim, e que agravado poderia ser duplicado, ou seja, no caso de lesão corporal de natureza grave, seria duplicado, poderia pegar ali, eu calculo ali de 15 a 20 anos de prisão. Sim. Só que o juiz foi convencido por laudos e por depoimentos do próprio Adélio de que ele é inimputável. E o Código Penal prevê isso no artigo 26, mas exatamente diz que é isento de pena o agente que por doença mental, o desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, né, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Isso é o Código Penal que diz. Então o juiz ali entendeu que ele não sabia exatamente. Como não há culpa, não há crime. Só que o Código Penal manda isso para a legislação especial. E nessa legislação especial, o juiz determinou a internação. Essa internação não tem data, né, não tem tempo certo. Os psicólogos e psiquiatras é que vão definir se ele está ou não consciente do que está acontecendo. Então, o juiz determinou ali na sentença, que é uma absolvição, de que no momento ele não tinha ideia do que estava fazendo, mas que ele é um perigo para a sociedade. Ele mantém, o Adélio, na condição atual, né, a intenção de matar o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Michel Temer, segundo ele, para salvar o país de uma grande conspiração que estariam ali envolvendo maçons e tal, coisas sem nexo e sem sentido, né? Então, esta é a realidade, este é um enquadramento ainda em primeira instância, mas que não melhora a vida dele não, viu? Ele não vai ser libertado, vai para um manicômio que muita gente retrata que é muito pior do que uma cadeia, né? Sim. Tudo bom, Zé? Muito bom dia. Salve, cara. Estamos falando aí de Adélio insano agora, né? Você sabe que eu estava pesquisando um pouquinho, né, sobre transtorno delirante persistente. Aliás, persiste desde a época que ele era filiado ao PSOL, provavelmente, né? Ele militou no Partido Socialismo e Liberdade de 2007 a 2014, o que, claro, pode causar aí danos permanentes ao raciocínio. Ele foi expulso, nem o PSOL aguentou ele. Nem o PSOL aguentou, né? Pode até provocar desenvolvimento de imunidade cognitiva crônica. Mas, bom, falando um pouquinho sobre essa doença,
diagnosticada no Adélio Bispo, né? O transtorno delirante persistente, ele é uma psicopatologia que provoca delírios, só que são delírios sem alucinações. Então o cara não vê coisas, ele não ouve coisas. Essa é a principal diferença em relação, por exemplo, à esquizofrenia, né? Que é uma condição mais conhecida do grande público. E tem alguns sintomas comportamentais clássicos, né? Então, hipervigilância, isolamento social, obsessão. Numa definição leiga, o delírio ele vai ser aquela interpretação equivocada da realidade, mas defendida com muita convicção. Então o cara de fato acredita na própria fantasia. E os delírios mais comuns, eles vão ser os persecutórios, né? O cara se sente perseguido, de grandiosidade, como se estivesse destinado a grandes coisas, megalomania e tal, e os religiosos. E, embora o cara seja acometido de todos esses sintomas, né, ele tem uma aparência de socialmente funcional. Então, eu acho assim, não cabe muito a gente questionar a sentença, porque ela parece, de fato, embasada em pareceres médicos apresentados tanto pela defesa, quanto pela acusação e pela assistência da acusação, né? Então, no caso, a defesa do atual presidente da República. A médica psiquiatra contratada pelos representantes do Jair Bolsonaro validou esse diagnóstico. Então, isso leva mesmo a crer que o réu ele é inimputável, significa que ele não pode ser responsabilizado por ilícito penal. Vamos dizer assim, a putabilidade é a capacidade do indivíduo entender os seus atos e as consequências desses atos, né? O cara ser imputável. Por exemplo, menores de idade, pelo nosso direito penal, são inimputáveis. Aí você aplica o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas como muito bem observou o Zé, essa sentença ela passa uma falsa sensação de impunidade. E por que isso? Porque o tratamento para o transtorno, ele é pouco responsivo, que é o jargão clínico para falar que é difícil de curar, né? Então, a internação manicomial, ela é aplicada por tempo indefinido. Sim. E a suspensão, ela é condicionada à cura, né? À superação da doença. E, só para fechar, eu queria deixar 2 pontos aí para reflexão. Primeiro, esse episódio, ele comprova a periculosidade de doentes psiquiátricos, incluindo dependentes químicos graves, né? Foi criada aí uma cultura política e jurídica antimanicomial e avessa a tratamentos compulsórios, que é uma das maiores responsabilidades da esquerda contemporânea. A gente teve semana passada um depoimento forte aqui, contundente, do Rafael Ilha, que é dependente químico em recuperação, né, pelo uso de crack, décadas de uso, pelo que ele relatou, falando da necessidade da internação e do tratamento compulsório para essas pessoas doentes. E até porque quem não pode ser responsabilizado pelos próprios atos precisa ser tratado e preferencialmente afastado do convívio social, né, fazer os tratamentos psiquiátricos e de desintoxicação. O segundo ponto é que, assim, beleza, a sentença é baseada em um diagnóstico técnico, mas isso não afasta a polêmica que bem trouxe o Zé Maria relacionada ao financiamento dos caríssimos advogados misteriosamente alocados aí para defender o Adélio Bispo. É aquela questão, quem contratou, quanto que foi pago e qual a origem desse dinheiro. Então, é caso também da gente rever as regras de sigilo entre cliente e advogado, porque a lei não pode prevalecer dessa forma sobre o interesse público e todo direito ele é relativo e não absoluto ou sagrado, como faz parecer aí a militância da OAB. Nesse sentido, eu acho que tem só uma coisa, desculpa, me trouxe um paralelo aqui. Eu sei que foge do assunto e eu não quero ser a pessoa que vai reiterar outra coisa meio óbvia, mas eu concordo com o Caio nesse sentido. Tem que haver maior transparência quando a gente começa a descobrir dinheiro sem origem declarada. Que é o caso do Queiroz na semana passada. Que inicialmente eram 64 mil pagos em dinheiro vivo ao Hospital Albert Einstein, que depois já viraram 133 mil reais. Quem paga o hospital em notas de dinheiro vivo? E de onde vem esse dinheiro? Aliás, de alguém que era motorista. Eu acho que tanto no caso do Adélio quanto no caso do Queiroz tem que haver uma pressão muito grande para que a origem dessa grana seja declarada. Vai lá, Zé, pra gente fechar. Só ainda nesse caso aí do Adélio, foram abertos 3 inquéritos nesse caso, né? Um sobre a autoria, que ficou resolvido, o autor foi o Adélio. O segundo sobre se ele teve parceiros ou ajuda, né? Se ele recebeu alguma ajuda para cometer o crime. E o terceiro inquérito visa exatamente sobre o financiamento, né? O pagamento dos advogados. A Ordem dos Advogados do Brasil, ela
que estabelece uma proteção especial para os advogados que não precisam explicar e nem saber a origem do dinheiro. A gente sabe, por exemplo, aqui que o Duda Mendonça, que o marqueteiro João Santana, eles foram presos porque receberam dinheiro ilegal da corrupção. O advogado não, fosse advogado estaria tranquilo, não precisa explicar de onde veio o dinheiro. Aí que isso. Tá. Valeu, Zé, obrigado pelas informações, bom trabalho, um abração. Muito bem, bom dia a todos. A Jovem Pan vem destacando a importância da reforma da Previdência todos os dias na programação, expondo depoimentos de entusiastas da reforma. Agora a gente vai ouvir, por exemplo, o governador do Mato Grosso, o Mauro Mendes. Como governador de Mato Grosso, eu compreendo enormes dificuldades que o Brasil vive nesse momento e a grande importância que a reforma da Previdência tem para o presente e para o futuro do nosso país. Ou nós fazemos a reforma da Previdência, ou nós iremos quebrar esse país, como quebrou Portugal, quebrou a Grécia e quebraram tantos países que caminharam na mesma direção. Vamos fazer essa reforma para o bem do nosso país. Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil. Agora 10 horas 36 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. O chefe empresário Olivier Anquier, que mora no centro de São Paulo, ficou revoltado com uma pichação num prédio vizinho ao dele. Vini, vamos lá para os detalhes dessa história. Está pistola o Olivier Anquier. Ficou bravo. Edgar, está muito bravo, está indignado, está revoltado, porque o que acontece? Ele mora ali na Praça da República e ele fez um vídeo, né, de um prédio vizinho do edifício São Tomás, construído na década de 40, que está todo pichado, Edgar. E ele gravou um vídeo com muita indignação sobre isso. Vamos ver. Olha só, gente. O babado aqui no centro da cidade. Estão vendo esse prédio lindo aqui do lado do edifício Itália. Esse prédio lindo, né? O neoclássico. Daqui da Praça da República, noite anterior, não sei como conseguir pichar de um lado e do outro. Vou mostrar o outro lado aí. Esse outro lado. Alucinante. E aí, a brincadeira é essa. Fazer essas pichações aí em prédios, edifícios lindos, maravilhosos. É o esporte, né? É a brincadeira, é o esporte de uma turma. É o esporte de uma turma que ele detalhou um pouco mais depois também, Edgar, na legenda deste vídeo que já teve mais de 90 mil compartilhamentos e teve textão também. O Olivier escreveu o seguinte, que esse tipo de coisa o deixa perplexo de tão absurdo. Ele diz que hoje qualquer expressão gráfica urbana é catalogada como arte, independentemente dos danos e prejuízos gravíssimos que pode causar no coletivo e no pessoal. Aí ele fala que quando se critica isso, acaba levantando fúrias descontroladas, injustas e cruéis. Ele questiona como cérebros podem ser tão esclerosados a ponto de fazer este tipo de ato e ainda ter gente defendendo esse vandalismo horroroso. Aí ele pergunta, por que esses artistas, ativistas, parasitas não poluem as paredes das casas deles para sentir na pele o desgosto, a incompreensão e a decepção dos seus frente a um ato tão estúpido e inútil? E o Olivier completa também dizendo que quando ele vê o que aconteceu nesse prédio, ele fica revoltado porque escolheu ser brasileiro por causa da beleza do povo e da cultura brasileira. Abre aspas. Sou empresário no país que escolhi, gero emprego e valores ao custo de muita coragem e trabalho. Pago todos os meus impostos e não suporto injustiça. Depois da repercussão também deste post aí do Olivier, Edgar, ele deu uma entrevista para a Veja São Paulo e disse que após a publicação do post, ele recebeu muitas respostas dizendo que pichação é uma expressão artística ou uma expressão de revolta. Aí ele responde, e que tipo de revolta é essa que justifica uma irresponsabilidade?
A velha polêmica discussão, né, em torno de pichação. Eu vendo ali o prédio, Vini, se não me engano, o Supla mora nesse prédio. Supla mora, a Bárbara Paz morou ali também. Morou aí também, era nesse aí, né? A discussão sobre pichação e grafismo. Tem um documentário muito legal sobre o assunto que chama Picho, do Weiner. Ele é muito bom, esse documentário, e é bom pra entender de onde vêm as pessoas que picham, por que elas picham, quais as motivações. Eu acho muito bom. Dá pra achar ele na internet, chama Picho, com X. E aí, as pessoas, o Supla, por exemplo, essas pessoas comentaram também, Vini? A Bárbara... Não tivemos muitas respostas ali de pessoas anônimas mesmo, de seguidores do Olivier, muitas pessoas de fato concordando com ele, denunciando esse vandalismo que ocorre também em outras regiões da cidade de São Paulo. E outras até que defendendo, dizendo das histórias, agora que o Fefito falou também, das histórias dessas pessoas, o porquê delas fazerem isso, da justificativa de que é uma expressão pela repressão que elas vivem na sociedade. E aí o Olivier também respondeu a alguns desses seguidores. Teve uma discussão muito grande em torno disso quando o Dória assumiu a prefeitura de São Paulo, né? Com relação aos grafites, né? Que ele retirou. Autorizados, né? Antes autorizados pela prefeitura e determinado espaço e depois apagados. Aí também teve aquela opção de se colocar as plantas, que poucas sobrevivem atualmente. Difícil, eu reparei isso outro dia passando pela Avenida 23 de Maio aqui, reparei mesmo que muito, né, uma grande parte dessas plantas, dessa área verde, já estava ali ressecada. Precisando de manutenção. Só que tem uma grande diferença ali, né, na 23 de Maio a gente não tinha picho, a gente tinha grafite, que é quando é autorizado. Como também no túnel aqui da Paulista, né, que faz acesso a Rebouças e a Inclusive, Consolação. tinha um painel dos Gêmeos, né? Que é um dos artistas mais... Não é considerado grafite exatamente, já é arte e com um valor mundial, assim, importante. Nesse caso do picho, a gente também tem que... É óbvio que pra muita gente isso é uma expressão artística, é uma expressão cultural, também é uma expressão de revolta, porque é basicamente uma maneira dessas pessoas que são normalmente invisibilizadas pela sociedade se fazerem ver. Não à toa a gente vê a mesma marca ou a mesma assinatura em vários muros espalhados pela cidade. Cada um faz seu juízo de valor em cima disso. Mas ele também é uma aventura, né? Porque muitos desses tentam pichar cada vez mais alto. Cada vez mais difícil. É o desafio, né? Olivier falou sobre isso também, né? Que eles se arriscam, escalam altas... Se arriscam mesmo. Os andares e podem também assustar crianças, né? Que moram nesses prédios. Mas normalmente isso é feito em horários que na madrugada, as pessoas não veem, né? Mas pode acontecer. Pode acontecer, mas a possibilidade disso acontecer é bem menor, né? Bem pequena. O que eu quero dizer com isso, na verdade, é que esse caráter arriscado também é o caráter de deixar cada vez mais alto para que mais gente veja. Essas pessoas querem ser visibilizadas. Nesse sentido, eu não tenho de fato opinião formada sobre o picho, já discuti muito com os meus amigos sobre, inclusive com o próprio Weiner, que já foi no meu programa e falou desse documentário dele, do picho. Mas o que eu acho, na verdade, é que isso é um pouco reflexo de políticas que não contemplam pessoas que precisam ser contempladas, que não têm tanto acesso à cultura, à educação quanto deveriam, assim. Mas aí essa é uma questão alheia ao pichamento, mas ao mesmo tempo intrinsecamente ligada. Eu acho que é importante a gente pensar o quanto de acesso à cultura e à educação a gente está negando a essas pessoas. Acho que essa história de pichar prédio, eu particularmente acho acho perigoso para a pessoa, acho que o prédio tá ali, é um condomínio, isso aí vai cair na conta de alguém, né? Sim. Ninguém vai deixar pichado, vão querer consertar, enfim, eu acho irresponsável, mas eu acho que nem o Fefito que tem que se contemplar essa galera, que é uma galera da arte, eles estão querendo se expressar de algum jeito, pode-se destinar algum espaço para isso, né? A gente tem em Miami, por exemplo, uma área que era super degradada da cidade, que é Wynwood, que era toda pichada e tal, e era toda zoada. E o que eles fizeram lá foi revitalizar o bairro, trazendo a arte e dando espaço para essas pessoas, valorizando o bairro, abrindo novos estabelecimentos, atraindo turistas. Então, quer dizer, existe uma vontade de expressão que poderia ser melhor direcionada para até agregar.
Aqui Mas, mesmo em enfim. São Paulo, o Beco do Batman na Vila Madalena, ele é ponto turístico, Não, mas não a só gente- das pessoas aqui, mas como aí das é pessoas que vêm de grafite, fora. né? É grafite, mas o que eu tô querendo dizer é que essa arte Mas do o picho pode tem ser- um pouco a tem ver pouco com a ver. grafite, é o início o de que eu grafite, acho que tem a ver tem com o- Tem uma tag, rebeldia. com outras Sim, coisas o também. grande dilema aí, eu acho que está relacionado à inclusão social, eu acho que é uma maneira de se protestar e de se fazer ouvir a pichação como uma mídia de comunicação. Agora, a pira dos caras é exatamente essa, é a subversão de um padrão, é você quebrar paradigmas, é você romper com a lei, no caso aí, porque você está danificando um patrimônio alheio, mas é exatamente essa a motivação principal. Não, vamos lá, vamos fazer a nossa guerrilha artística ou não. Aí eu acho que entra em discussão o que é arte ou o que não é, né? Principalmente quando se confronta com a questão do grafite, que também pode ser contundente, pode ser crítico, muitas vezes Sim. o é, e tem ali sim agregado um valor artístico totalmente diferente de um rabisco, né? De uma coisa que vai enfeiar um lugar, né? Eu acho Se é que pode se dizer isso. Vai degradar, ficar pichando um lugar assim, o que acontece? Vai valorizar? É uma coisa legal? Esse prédio ficou nota 10? Ué, Essa discussão ela é muito interessante, né? Suscitou inclusive uma reflexão. Eu estava pensando sobre a natureza, né, da pichação. Para mim isso não é arte, né? Isso é uma transgressão disfarçada de cultura. E se a gente parar para pensar, o pichador, ele é o socialista da arte. E eu explico por quê. O socialista socializa as propriedades que não são suas. O pichador picha as propriedades que não são suas. Essa é a triste realidade dos fatos. E ao contrário do Fefito, eu tenho opinião muito bem formada a respeito desses caras. O pichador, ele é um egoísta. E ele é egóico a ponto de ser um mau caráter, né? Porque ninguém é obrigado a consumir a arte ou a suposta arte imposta por ninguém. Isso é uma questão básica de direito. Eu queria chamar a atenção para 2 pontos muito interessantes da fala do Olivier Anquier, um com uma crítica positiva e outro com uma crítica negativa. Ele diz: qualquer expressão é catalogada como arte independentemente dos danos e prejuízos gravíssimos que pode causar no coletivo e no pessoal. Criticar ou simplesmente questionar qualquer ato que pertence a essa categoria dita expressão artística levanta fúrias descontroladas, injustas, cruéis e ofensivas. O que ele está fazendo aqui, em última análise, é uma crítica à arte do pós-modernismo. Então a gente vai pegar a segunda metade o último quarto aí do século XX, pós-queda do Muro de Berlim. Já que você tá falando disso, só pegando uma carona em você. Então o Banksy é mau caráter? Porque o Banksy tem exatamente esse tipo de caráter e as obras dele são as mais valorizadas do mundo nesse sentido. E ele não faz grafite, porque ele não pede autorização. Eu acho bem diferente a obra do Banksy do que a gente está testemunhando aqui, Fefito. Se Mas você elas têm a mesma origem. Se você conseguir estabelecer um paralelo aí racional, eu vou te aplaudir. Porque... Ué, é só assistir Exit Through the Gift Shop, que é o filme sobre o Banksy, inclusive. Mostra, inclusive, que ele começou desse jeitinho. E então pichando sem autorização então que ele o era um Banksy mau fez a arte dele caráter. acontecer. Então ele era um mau caráter. E hoje ele é um mau caráter milionário. Ué, e grande. Tem vários, inclusive Sim, na super. política brasileira. Não tô defendendo nesse Eu acho sentido, que mas você eu não... acho que é um paralelo importante de se traçar, porque você diz que não é arte, e eu acho, e super respeito sua opinião, porque eu acho que é um assunto polêmico mesmo, mas nesse sentido a gente tem um dos maiores artistas do mundo e mais bem pagos que tá vivendo exatamente dessa arte. Bom, deixa eu só retomar aqui. A crítica que ele faz à arte é no pós-modernismo e a sua patrulha, né? Que é aquela arte sem qualquer critério estético, como esse lixo aí que a gente está exibindo para os espectadores aí da internet. É muito mais fácil, no pós-modernismo, é mais fácil você reproduzir a peça ou a intervenção do que a justificativa artística para ela. E essa mesma frase que eu li, né, de que enfim, qualquer expressão é considerada arte, e se você questiona isso, você gera todo uma celeuma. Isso vale para outras situações, como por exemplo aquele homem nu no museu interagindo com criança. E aí o questionamento é óbvio, é arte, só que mesmo questionar os méritos dessa suposta arte vai suscitar uma patrulha gigantesca. E aí teve um segundo trecho dele que ele fala o seguinte: questiono muito a atitude agressiva e inútil daqueles que chutaram na colmeia dessa turma, como também dos craqueiros, e se mandaram sem resolver, deixando para nós a fúria vingativa dessa turba ignorante.
Aqui ele está se referindo justamente às políticas que você mencionou, Edgar, da gestão Dória à frente da Prefeitura de São Paulo, né? Então, o movimento anti-picho e para tentar mitigar aí os problemas da Cracolândia. Agora, a lei anti-picho aqui em São Paulo, que é uma legislação positiva, que prevê multa de R$5.000 para quem infringir essas normas básicas de civilidade, a primeira detida, tá? Era uma mulher de 20 e poucos anos, mãe, que estudou em colégio particular alemão, foi campeã de hipismo, estava matriculada na USP, portanto estudando aí às custas do povo paulista, pagador de impostos, e foi candidata a vereadora pelo PT. Então, daí você vê que é uma questão de índole. Agora, qual que é a alternativa? É não combater esse tipo de situação, porque é um problema complexo. Você tenta resolver o problema, vem uma galera falar que isso é arte. Entendeu? Vem uma galera comparar esse lixo com Banksy, que é um negócio que, desculpa, Fefito, não tem absolutamente nada a ver. E sobre os craqueiros... Eu acho que você precisa assistir um documentário sobre Banksy, então, pra você ver que tem bastante a ver, Eu acho que você precisa olhar essa foto e comparar com um negócio do Banksy, mas, Caio, que hoje em dia agrega valor. Aliás, hoje em dia, claro se o Banksy... que agrega valor, agora ele vale uma muito. Arte em algum então aí lugar... ele deixa de ser mau caráter porque ele vale muito, então ele agrega valor no muro dos outros. Banksy começou pichando exatamente desse jeito. E eu tenho certeza que muita gente deve ter visto os trabalhos iniciais do Banksy e achado ele mau caráter, vagabundo ou qualquer coisa. Sim, e essa pessoa tá no direito dela de apagar. Tá tudo certo, mas aí agora você vem relativizar dizendo que por causa disso ele agrega valor. Mas pelo menos ele agrega. Você vai amar ter um Banksy pichado no seu muro, Caio. Claro, porque é valorizar a propriedade, mas então, aí a escolha é minha. Sim, ele é um mau caráter e eu uso o mau caratismo dele a meu favor, Fefito. Isso não muda. Você não pode invadir propriedade alheia, você não pode mexer no direito dos outros. Então fala isso pro Banksy, que faz isso até hoje. Se ele não fosse anônimo, eu conseguiria falar com ele, né? Porque ele se esconde atrás do anonimato. Mas o grafite é um grito. O grafite está associado a um grito social. Ele é contraventor mesmo. Na sua essência ele é. A gente pode dizer, por outro lado, assim, poxa, vamos imaginar o seguinte, não temos problemas sociais, todo mundo tem acesso a tudo, não existiria o picho, não existiria o grafite? Acho pouco provável. Porque, o fora da lei, Edgar, ele é um arquétipo. Então, ele é um arquétipo. É legal você achar gaveta, cool, por exemplo, quem você picha pode achar é cool. socialista, quem não picha é capitalista. Eu não sei, é reducionismo ao máximo isso. Não falei isso, eu só trouxe um paralelo, porque é muito fácil você pichar a parede que não é sua. Então, é mas muito fácil você vai vilipendiar a propriedade dos outros que não é a sua. Tem muita vai pichar a casa da tua mãe. Então, tem muita gente que tem acesso, tem posse, é um rebelde, muitas vezes sem causa, tipo e faz picho. A candidata vereadora do PT. Esse cara não necessariamente é um candidato vereador do PT, ou não necessariamente é um socialista. Ele pode ser um capitalista com muito acesso, que mora no Jardim América. Gente, basta ver as próprias manifestações. No domingo, inclusive, eu vi gente pichando a ciclovia. E essas pessoas, então, são também mau caráteres. E não são pobres e não são necessitadas. Então, assim, também não dá pra reduzir todo mundo a uma coisa. Não, o que eu tô querendo dizer é que não dá pra reduzir a um estereótipo. Eu preciso agora fazer um intervalo e ir pro break. A gente já vai retomar aqui no Morning Show com outro assunto pra tratar aqui nesta manhã de terça-feira. Agora faltando 30 segundos pras 11, o horário é de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Chegou o PagBank. Agora vamos aqui com a nossa página de saúde no Morning Show. O destaque hoje vai para uma decisão da Organização Mundial da Saúde, que a OMS reconheceu a síndrome de burnout como doença. Paulinha, uma decisão bem-vinda, né? A gente teve aqui no programa a presença da jornalista Isabela Camargo, né? Foi. Falando muito sobre isso. Ela é uma batalhadora, né, desse assunto. Inclusive me mandou até uma mensagem ontem, quando saiu a notícia, feliz da vida, e eu a parabenizei, porque ela é... uma das vozes ativas. Se alguém tem crédito nisso aqui no Brasil, também é ela que levou o assunto para conhecimento do grande público, né? Mas o legal, o interessante quando uma doença entra para a classificação internacional de doenças da Organização Mundial da Saúde, é que primeiro você consegue reunir mais dados sobre essa doença, porque ela tem ali o seu código, né? No caso do burnout vai ser QD85, considerado uma doença ocupacional grave, então sempre ligada ao ambiente do trabalho, estresse crônico, e foi incluída no capítulo de problemas associados ao emprego
o desemprego. E a inclusão da doença começa a valer oficialmente em 2022. O legal também, Edgar, é que quando você tem essa classificação, os planos de saúde conseguem, por exemplo, reembolsar as pessoas, né? Entender que, por exemplo, para burnout, quantas sessões são indicadas num psicólogo que faz parte do tratamento, porque isso é importante. Quando você vai fazer uma triagem com um psicólogo, ele tem que te dar um diagnóstico para que, por exemplo, o seguro possa te reembolsar. Se não existe um CID para sua doença, se você está só fazendo um acompanhamento, você não consegue reembolso. Então, é uma conquista importante para quem passa por isso. A própria Isabela já falou muitas vezes aqui que existe um preconceito. As pessoas às vezes consideram que isso é um mimimi, você não está conseguindo lidar com o seu trabalho, né? Então existe um preconceito com quem passa pela síndrome de burnout e é por isso que ela comemorou muito ali nas redes sociais dela. Vamos conferir o vídeo da jornalista Isabela Camargo. Oi, tudo bem? Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. Depois que a notícia foi divulgada no Bom Dia Brasil sobre a Organização Mundial da Saúde ter reconhecido a síndrome de burnout como uma doença ocupacional, como estresse crônico, muitas pessoas me enviaram mensagens pelo WhatsApp ou me marcaram nas redes sociais. Isso me deixa tremendamente feliz. Muitas dizendo que lembraram de mim, lembraram da minha história ao ouvirem também, ao tomarem conhecimento da notícia. Então eu quero dizer que essa vitória é de todos nós que queremos apenas mais respeito para falar sobre saúde mental. Muito obrigada pelo seu apoio. Bons caminhos e vamos juntos. Aí. E você sabe que tem uma pesquisa, Edgar, do International Stress Management Association, que diz que 32% dos trabalhadores brasileiros sofrem com esse tipo de estresse. A gente está no ranking na frente da China e dos Estados Unidos. E olha os números do Japão, Edgar, 70% da população apresenta sintomas de burnout. Falado. Vamos em frente agora aqui no Morning Show. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse há pouco que o governo federal vai disponibilizar vagas em presídios federais para os mandantes dos recentes massacres em presídios de Manaus. Em outras palavras, os autores do banho de sangue serão transferidos para essas cadeias que costumam ter um regime disciplinar mais rígido. Além da transferência, o Ministério da Justiça vai enviar tropas da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária para que atuem dentro das unidades prisionais. Uma disputa pelo controle da facção criminosa Família do Norte deixou mais de 50 detentos, acho que o número atualizado está em 55, né? 50 detentos que foram mortos entre domingo e segunda-feira em 4 presídios da capital amazonense. Vamos lá. 9 vão ser transferidos, 9 líderes de facção, e esse número pode chegar a até 20, inclusive, só atualizando os números. Essa questão, Caio, do sistema prisional, ela vem se arrastando, nem sei quando, há muito tempo no Brasil. Enquanto tomava contato com o nosso roteiro hoje, com a nossa pauta, fazendo uma rápida pesquisa. E, claro, é inevitável a gente lembrar de 1992, no Carandiru, 111 presos, mas para ficar na região do norte e nordeste ali, são muitas as rebeliões que acabam em um grande número de mortos, com requintes de crueldade esses mortos. No próprio presídio, que faz parte desse complexo manauara de presídios, lá o Anísio Jobim, em 2017 foram mais de 60 mortos naquela última rebelião que aconteceu. O presídio agrícola também de Roraima, em 2017, também no mesmo ano, 33 mortos. Em 2016, na região da grande metropolitana de Natal, 26 mortos na penitenciária estadual de Alcaçuz. É um problema recorrente que a pergunta que fica é assim, quando o governo vai resolver isso? Não vai, é muito difícil o governo resolver isso, porque esses criminosos são monstros, né? São monstros morais, é a escória da sociedade. Você sabe que não houve, nesse último caso, não houve sequer rebelião, Edgar, foi uma ordem. As mortes, elas foram executadas com escovas de dente adaptadas e asfixia por mata-leão em total silêncio, muitas vezes na presença
dos visitantes, porque era dia de visita. Então, esses presos de facção criminosa, eles se comportam como animais, como bestas, eles são incivilizados. Eles atingiram aí praticamente um ponto sem volta do ponto de vista moral. Quantos desses, né, será que podem ser ressocializados? Né? A gente tem aí um fenômeno de purgação social dos piores contra eles mesmos. E eu acho importante, nesses casos, criar legislação para que essa turma não tenha direito à indenização estatal, porque o Estado ele tem sim a obrigação de guardar o detento e mantê-lo seguro, mas em condições normais. Isso daí é barbárie, né? E parece flashback mesmo, no mesmo presídio em 2017 morrem 56 pessoas, hoje de novo 55, parece um ajuste de curso, né? Eu acho, bom, isso é um noticiário muito negativo, mas aqui cabem alguns elogios. Primeiro, a pronta reação do ministro Sérgio Moro, né, que enviou aí a Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária, lembrando que foi decisivo o envio da Força Nacional para solucionar aquela crise no estado do Ceará. E também a atitude generosa aí do governador Dória, que se disponibilizou a receber essas lideranças criminosas responsáveis por esse massacre nos presídios paulistas de segurança máxima. Também teve um outro episódio no começo do ano de realocação de líderes do PCC, que foi muito bem sucedida e que inclusive não suscitou represálias, né, por parte do crime organizado. Aí aqui eu queria só repercutir, para fechar, um excelente comentário do professor Augusto Nunes no Jornal da Manhã, quando ele fala da importância, né, da votação do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro para desarticulação do crime organizado, né, o pacote que prevê confisco alargado do patrimônio do criminoso que não tenha origem lícita, prevê o fim aí da progressão de regime para lideranças de facções, aumenta a pena de crimes cometidos com arma de fogo e ele argumentou de forma brilhante. Ele fala o seguinte: o medo de combate à corrupção, ou seja, o medo da criminalização do Caixa 2, faz os parlamentares covardes tocarem o pacote anticrime em banho-maria, né? Sem a devida atenção, fatiando o projeto. E se trata de uma legislação infraconstitucional, portanto, não mexe na Constituição Federal, tem um trâmite simplificado. A gente está falando de um Congresso que votou uma PEC, a PEC do Orçamento Impositivo, em 4 horas, né, garantindo, obviamente, mais verbas de emendas parlamentares para eles próprios, engessando o governo federal. Então, assim, a sociedade, como foi o caso aí nas manifestações do dia 26, tem que se mobilizar, tem que pressionar os parlamentares para a gente fazer uma reforma penal e depois reforma penitenciária, de preferência se tiver dinheiro para ser investido ou se tiver um amplo programa de privatização, porque enquanto isso não for feito, a gente vai ver esse tipo de situação. Agora, eu não coloco a culpa disso no Estado de jeito nenhum. Esses caras são monstros, Edgar. A musiquinha aí, Vini. Opa, chegou a hora, hein? Vamos lá. O que, o Vini vai falar de Neymar? Vai falar de Neymar. Vou preparar a pipoca. A gente estava aguardando ansiosamente essa notícia aqui, Vini, para tratar com você. Quer dizer que Neymar não é mais o capitão da seleção brasileira, pelo menos agora, nessa próxima Copa aí, na Copa América, né? É uma atitude que conserta um erro lá de trás, né, Edgar? O Neymar não deveria nem ter se tornado capitão da seleção brasileira. E o Tite agora corrige este erro por 2 motivos recentes, né? Porque se for juntar tudo que o Neymar fez na carreira dele, a gente vai passar o programa inteiro aqui falando. Mas dos erros recentes, teve as ofensas à arbitragem pelas redes sociais e também aquela agressão ao torcedor. Então, muita gente cobrou do Tite uma resposta, até porque ele havia punido o Douglas Costa, que cuspiu, né, na cara de um jogador, cortando ele de uma convocação da seleção brasileira, mas como agora envolve Copa América, né, não dá para deixar o menino de fora da Copa América, então o Tite se utilizou deste artifício aí de tirar a faixa de capitão. O que eu não sei, Edgar, qual que é o impacto disso dentro de campo, porque a figura do capitão no futebol, não só no futebol brasileiro, mas eu acho que como um todo, diminuiu um pouco, né, daquilo que a gente via nos anos anteriores, com Dunga, Cafu, Sócrates, Carlos Alberto Torres. Quer dizer, o Neymar não tá nem no chinelo, né, desses caras. E quando a gente vai falar da figura do capitão, o que é? Exemplo, líder, comando, equilíbrio, disciplina, ou seja, tudo que o Neymar não tem, né? Então eu acho que era um consenso, assim, que o Neymar não tinha o perfil
para ser o capitão. Precisou desses 2 fatos lamentáveis, né, da carreira dele para o Tite tomar essa decisão. E agora o capitão, para a alegria do Neymar, Edgar, será um parça, né, o Daniel Alves, que joga com ele no PSG, ou seja, tá tudo em casa ainda, vai poder continuar se jogando dentro de campo, fazendo as suas cirulas, não passando a bola, sendo indisciplinado, né, sendo mimadinho. Nada vai mudar pro menino Ney. Espero que a única coisa que pode mudar é uma conversa, um chacoalhão e um ultimato que o Tite tem que dar ao Neymar. O Neymar que já está concentrado há um tempo, o Daniel Alves vai chegar hoje. Então eu espero que nesse tempo aí que eles estiveram em concentração, o Tite tenha conversado e tenha sido um técnico que pela primeira vez chamou a atenção de verdade do Neymar, né? Mas o Vini, eu vou dizer com boa dose de segurança aqui que, inclusive, o fato do Neymar ter virado capitão piorou a situação dele. Claro. Porque o que é o capitão do futebol? Pô, o capitão é o cara que naturalmente no treino tem aquela condição de liderança, tem uma visão de posicionamento melhor, então o cara vai falando muito mais durante o jogo. É o cara que se põe pra falar com a arbitragem, pra separar... Não, mas eu tô dizendo, esse é o protocolo, digamos, as atribuições do capitão, digamos, dentro do protocolo do futebol ali, né? Da partida, enfim, de responder, do juiz chamar, olha, calma aí, ele chama sempre o capitão, mas eu digo do capitão que se revela naturalmente. Sim, né? Como claro, um líder dentro de campo, que orienta os colegas, né? Geralmente esse jogador era um jogador que era do meio para trás, né? Sim. Você lembra disso? Ou meio campo, um jogador de defesa com a visão de campo mais ampla para poder exatamente orientar, né? Então, você Neymar virou uma questão política isso aí. O Pelé não era capitão da seleção brasileira. Bem lembrado. Os grandes jogadores, mas é uma coisa que ele acaba impondo, né? Exato. Ele tem que ser o capitão, ele tem que ser o camisa 10, ele tem que ser o astro. Ele chega de helicóptero no fim ele não sei o quê. Então vamos ver agora se o menino aprende a ser homem. Vamos lá, Paulinha. Como é que tá a nossa hashtag aí? Neymar ex-capitão, Paulinha, hein? Edgar. E aí, hein? Estamos em terceiro nos assuntos aí, mais maravilha. comentados deste Brasil. Mas eu vou te falar que essa treta do picho deu uma ajudadinha ao Neymar hoje, hein? Vamos conferir aí os tweets da galera. Bruno, pode soltar o primeiro aí, querido. Bruno Costa. Bruno Costa. Na real, ser capitão também não é muita coisa. Quer dizer, o quê? Um líder em campo? Acho que o Neymar nem tá ligando muito. Vamos pro próximo. Rosana Leles. Hashtag Neymar ex-capitão. Convoca o Bolsonaro. Já é capitão mesmo. E muitas risadas aí. O pessoal participando com humor. Levar os meninos. Da nossa hashtag. E fechando, essa é pra você, Vinícius. Vamos ver. Status. Aí muitos números aqui que ele coloca. Acho que colocam muita coisa na cabeça do cara. Imagina a pressão. Sim, ele claro. é craque, sendo capitão ou não, ajudou a conseguir a primeira medalha de ouro nas Olimpíadas. Mas ninguém liga e ninguém se sente agradecido por isso. Principalmente @Vinícius Moura JP. Este homem jogou isso na sua cara agora, Vinícius. Nossa, olha, eu tô morrendo de dó do Neymar. Coitado dele, extremamente pressionado, né? Realmente, de fato, mudou agora a minha percepção. E sobre a Olimpíada, retoma um pouquinho lá os jogos da seleção, vai ver como foi a primeira fase, contra quem a gente jogou e por que a gente ganhou. Vamos lá, quem é que tá aí pra dar a hora certa? Respeito, por favor. Respeito. Decisão. Vai lá, Tite. Firme. 11h20, horário de Brasília. Reta final do Morning dessa terça-feira. Vamos aqui com as saideiras do... O Fefito! Vamos falar da atriz Débora Seco. Foi internada às pressas. Foi ontem a internação, Fefito? Pois é, a Débora Seco foi internada com a crise alérgica aqui em São Paulo. Já tá tudo bem com ela, mas ela tá no Hospital Sírio-Libanês. Ela foi internada às pressas, mas ainda não tem alta de previsão hospitalar, não. Ela teve uma crise alérgica, inclusive não foi dito exatamente a que ela teve essa alergia, mas os fãs estão todos assustadíssimos, né? Porque como é que alguém vai parar no hospital por causa de um processo alérgico? Deve ter fechado o glote, pelo menos, uma dessas coisas, assim. Ela tá internada desde o sábado, mas segundo a assessoria de imprensa dela, ela já tá bem melhor, apesar de ainda não ter
previsão de alta não, viu? Então, assim, só mandem good vibes para Débora Seco, que, inclusive, ainda não tem previsão de voltar às novelas na Globo. Tá de férias. E aí, um outro boletim médico, na verdade, que a gente tem que trazer, não é? Ainda no hospital, continua no hospital. O Rubens Evalds está internado? Pois é, o Rubens Evalds Filho, basicamente, o responsável por popularizar a crítica de cinema no Brasil, ele está internado em estado grave aqui em São Paulo. O que aconteceu aqui, o Rubinho tem 74 anos. Eu chamo ele de Rubinho, desculpa, que eu conheço ele há um tempo, de cabine de imprensa e tal. Mas ele tem 74 anos, ele estava num shopping da cidade no domingo, passou mal enquanto estava na escada rolante, e aí caiu na escada rolante, se machucou. Ele chegou a fraturar ossos, chegou a machucar o rosto e também depois detectou que ele passou mal por causa de um princípio de infarto. Ele colocou um marca-passo, está internado na UTI e ainda está se recuperando também das fraturas, porque ele teve fraturas no rosto e em alguns ossos, no peitoral, na perna e tudo mais. Então agora ele vai passar um bom tempo de molho e a gente tem que torcer para que ele se recupere inteiro. Como a gente tem ainda um pouquinho de tempo no programa, vou trazer uma info que eu publiquei no meu blog que talvez interessa para você que gosta aí de reality shows e tudo mais. Tá lá no jp.com.br/Fefito a lista dos participantes já confirmados no Dancing Brasil. O que é Dancing Brasil? Você incauto me pergunta? É o reality show da Xuxa, lá, o reality show de famosos dançando. Olha só, vou dar os nomes já confirmados. Maria Cecília, que faz a dupla com o Rodolfo, sertaneja. Kátia Paganotti, ex-Paquita. Daniele Hipólito, a ginasta. O humorista Vitor Sarro, que também é melhor amigo da Anitta, que fez encontro com Fátima Bernardes. O cantor Vinícius de Black, que já fez um monte de reality show na Record. Nossa, o sétimo casado com a Nádia, não é? A Maria Paula, do Caceta e Planeta. E o Zeca Lima, que é o patriarca da família Lima. Outros dois estão prestes a fechar contrato com a Record para fazer o Dancing Brasil. São a Natália Guimarães, que é a nossa ex-Miss Brasil, e o Thierry Figueira, que era ator da Globo e hoje em dia tá na Record. Eu quero saber do nosso especialista em reality shows, Vinícius Moura, o que você acha dessa escalação? Foi boa, acho que é uma boa escalação, mas eu esperava também pela Aritana, né? Porque a Aritana tá em todos os realities, achei que ela ia emplacar mais um. Poxa, dessa vez pegaram o de Black, já que a mulher dele foi no último, eles revezam. É um de Black, um a Nádia. Aliás, a Nádia acabou fazendo mais sucesso que o próprio de Black aí, né? Depois da participação. Essa galera se repete porque é difícil achar gente pra participar desses programas? Tem gente que acha que a profissão é participante de reality show, entendeu? Isso, virou uma profissão. Eu acho que o mais difícil é você convencer a pessoa a ir pra um reality de confinamento. Né? Quando é um reality assim de dança, que demanda... competitivo. Você não ficar confinado, menos tempo, né? Você não tem a exposição da sua vida íntima, aí eu acho que as pessoas até topam mais fazer, né, Fifi? Eu sei que nesse a fila era grande, viu? 40 mil cachê por 3 meses, pronto, falei. Agora, deixa eu só falar um negócio aqui, falar em Xuxa. Pra fechar, vai. Ô, Sasha, dá uma ligada pra vovó. Beth Zafir, tá triste. Vamos lá, Paulinha, temos ganhadores aí, né? Temos Sandra Mara levou o prêmio aqui, já te mandei uma mensagem no Twitter, é só me responder, querida. É isso aí, a gente fica por aqui, voltamos na programação da PAN amanhã às 10 da manhã. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência, viu? Valeu. Até amanhã, tchau.